paz do Senhor, queridos irmãos, que bom, que alegria, estamos de volta neste programa abençoado, este culto da família, que tem sido uma bênção para as famílias marabaenses e também para as famílias de cidades vizinhas que têm sido alcançadas através da TV Kairos. É sempre uma alegria, é sempre um grande prazer e há um reconhecimento da minha parte e dos demais pastores que aqui pregam, que é uma honra dada por Deus podermos ser um instrumento para ajudar a você, através das instruções e dos conselhos da santa palavra do Senhor. E antes de ler uma passagem bíblica, eu quero fazer uma oração e quero que você ore comigo, tá bom? Vamos orar juntos, suplicar o favor de Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco na Tua presença e Te agradeço, Senhor, porque é pelo Teu Espírito que nós fazemos estas obras voltadas, ó Pai, com um propósito especial de alcançar as famílias, alcançar vidas, pessoas que carecem e que precisam compreender o Teu amor. Obrigado, Senhor, por esta honra que Tu nos concede. Eu Te peço agora que vidas sejam abençoadas, que pessoas sejam abençoadas, que haja libertação, que haja cura. Nesse momento de oração, pessoas sejam curadas. Tu és o Senhor que sara. Nós não temos poder, mas a Tua palavra nos ensina que há poder e autoridade no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos, pedindo o Teu favor sobre as famílias, sobre as pessoas que estão enfermas, que sejam curadas, famílias sejam restauradas, casamentos sejam restaurados, filhos sejam restaurados pelo poder da Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. É a minha petição, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, com muita alegria, estou mais uma vez transmitindo a palavra de Deus ao teu coração e peço a você que, por um momento, pare, se assente um pouco e se concentre na palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus, porque é pela palavra que a fé é aperfeiçoada em nossas vidas. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo você vai ser edificado, ouvindo você vai ser instruído, ouvindo você vai entender o propósito do plano da salvação de Deus. O plano elaborado antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. O Senhor já havia planejado esta salvação tão gloriosa, da qual eu quero comunicar, ou sobre a qual eu quero comunicar a você neste momento. Para isso, abra a sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós estaremos falando sobre um homem chamado Cornélio. Um homem que, segundo a palavra de Deus, era piedoso, temente a Deus, temia ao Senhor, mas precisava ouvir falar de Jesus. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a partir do primeiro versículo, diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Vejam só, amados, nós temos muito que aprender através da história de Cornélio. Nós precisamos compreender que o sacrifício de Cristo, o sacrifício único e perfeito,
Ele é completo. Não precisa-se de outros recursos. Não precisa-se de outros sacrifícios. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício ideal, um sacrifício perfeito, o qual foi aceito por Jesus Cristo. Somente o sacrifício de Jesus é o suficiente para salvar o homem, para resgatar o homem. Mas mesmo assim, apesar do sacrifício de Cristo, de todo o sofrimento de Cristo, Deus ainda continua trabalhando em favor dos homens. O Espírito Santo de Deus continua agindo em favor dos seres humanos. Qual a razão, pastor? A razão é que, mesmo Jesus tendo morrido, os homens não compreenderam, muitos não compreenderam, como hoje muitos não compreendem. E acham que pelas suas obras, pelos seus méritos, podem ter a salvação. Mas através de Cornélio nós vamos aprender que sem Jesus é impossível o homem alcançar a salvação. Até porque a palavra diz que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que seria das pessoas menos favorecidas financeiramente se a salvação fosse pelas obras? Ora, aqueles que têm mais recursos, aqueles que são ricos, que têm uma posição social mais elevada, com certeza teriam bem mais oportunidade de fazer o bem, de manifestar a bondade em razão dos seus recursos. Por isso, Deus colocou todos, sentenciou todos debaixo do pecado. A palavra diz que todos pecarão e destituídos estão da glória de Deus. Mas aprove a Deus, diz Paulo na sua carta aos Efésios, mas Deus, que é riquíssimo em amor, nos agraciou, nos dando a Jesus Cristo. Então, a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É pela graça, é pelo favor de Deus, é pela misericórdia, pela compaixão do Senhor. É a graça que tem nos alcançado. E esta graça se manifesta na vida de Cornélio, o centurião, um comandante de um grupo de 100 homens. Este homem estava a serviço de Roma, uma autoridade. E segundo os estudiosos, dizem que esse grupamento era muito solicitado do império. Por quê? Porque era um grupo de 100 homens, mas homens ousados, homens valentes, homens de guerras, que eram capazes de vencer um grupo bem maior do que eles, porque eram habilitados, treinados. Mas vejam só, este homem, embora sendo um centurião, embora estando comandando 100 homens, era um homem temente a Deus. Isso nos mostra que, mesmo debaixo de um jugo, mesmo debaixo de um império tão duro, tão rígido, nada impede o homem de ter um encontro com Deus. Vocês sabem, vocês que são estudiosos, sabem que Roma governou com braço de ferro. Os romanos destruíam os seus adversários, subjugavam-os aos mais terríveis sofrimentos. Mas mesmo com todo esse jugo, esse governo tão impiedoso, o Evangelho alcançou muitas pessoas. Muitas pessoas debaixo desse império temeram a Deus. Isso nos mostra que não há desculpas para o homem. O homem não pode atribuir a razão de não conhecer a Deus por estar debaixo de um governo muito duro, muito cruel. Não. Nós somos livres. Cada homem tem a sua consciência e pode ter a sua consciência liberta, livre, para fazer opções. E é claro que nesse momento, nessa pregação, eu convoco você para optar por Cristo. Sim, escolher a Jesus, escolher ter uma vida livre, uma vida em Cristo. Por isso, Jesus falou aos seus ouvintes: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É possível sim servir ao Senhor
nos momentos mais difíceis da vida ou nos governos mais terríveis, mais cruéis, nós podemos sim servir ao Senhor, até porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Pai está à procura desses verdadeiros adoradores. Este homem, chamado Cornélio, uma autoridade muito conceituada, mas vejam só as qualidades desse homem. O versículo 2 do capítulo 10 de Atos mostra que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Veja que coisa bela, que coisa linda. É um homem que, além de ter um encontro com Deus, de estar buscando a Deus, ele fez questão de que a sua casa também conhecesse ao Senhor. E isso é importante que tenhamos em nossos corações. O Senhor tem um propósito não somente na minha vida, ou somente na sua vida. O Senhor quer salvar a minha vida, a tua vida, quer salvar os nossos familiares, quer salvar os nossos amigos. O Senhor quer salvar a todos os homens. Está escrito, a carta de Paulo a Timóteo, ele escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, é a vontade de Deus que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, seja rico, seja pobre, seja sadio, seja doente, seja qual for a situação desse ser humano, Deus os ama, Deus quer salvá-los, é a vontade de Deus. Paulo escreve a Tito, na carta a Tito, ele diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou através de Cristo, trazendo a salvação a todos os homens. Esse homem servia a Deus, buscava a Deus, mas também a sua casa, diz piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava ao Senhor. Isto foi agradável diante de Deus. Sim, é agradável, sim. Mesmo que o homem ainda não tenha ouvido falar de Jesus, mas só o fato dele buscar a Deus, temer a Deus, estar em diálogo com Deus continuamente, isso favorece muito para que ele tenha um encontro com o Salvador Jesus, porque o seu coração está aberto para entender as verdades de Deus. Por isto, veja como Deus trabalha, veja como Deus age. O sacrifício de Jesus, como falei, ele é perfeito, não se precisa mais de nenhum sacrifício, mas Deus, no seu amor, continua usando os homens, continua enviando os seus anjos para trazerem notícias, boas notícias para os homens. Os anjos não salvam, os anjos não curam, os anjos não podem de si mesmos fazerem alguma coisa, mas são mensageiros de Deus. E nós vemos aqui um momento que Cornélio está orando, e segundo a palavra, quase a hora 9 do dia, às 3 horas da tarde, ele viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e conversou com ele. Disse para Cornélio: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, está diante de Deus, mas envia homens a Jope para chamar Simão Pedro. Ele vai te dizer o que deves fazer. Vejam só, querido, entenda. Esse anjo poderia muito bem trazer uma mensagem de salvação para Cornélio, mas Deus, na sua grande sabedoria, na sua multiforme sabedoria, ele designou os homens para pregarem o Evangelho. E é isso que você precisa entender. Nós estamos aqui porque nós fomos designados, todos aqueles que pregam a palavra foram designados por Deus para levarem a sua mensagem, as boas novas de salvação aos homens. O anjo instruiu, manda homens chamar Pedro, ele está na cidade de Jope, ele te dirá o que deves fazer. Veja como Deus trabalha, como Deus age para que o homem possa desfrutar dessa gloriosa salvação. A palavra nos mostra que Cornélio foi obediente. Ele enviou homens àquela cidade. Mas veja só a ação de Deus. Enquanto os homens estão indo a Jope, o Senhor está se revelando a Pedro. A palavra diz, no versículo 9, você pode acompanhar, no capítulo 10, diz que no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro
ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam algo para comer, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E Pedro teve uma visão. Veja qual foi a visão de Pedro. O versículo 11 diz que ele viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Nesse lençol, nesse vaso, como se fosse um grande lençol, havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E naquele momento da visão, Pedro ouviu uma voz se dirigiu a ele dizendo: Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda, comum e imunda. E pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Eu quero que você entenda esta visão. Os judeus, eles se achavam um país especial, um grupo seleto de que a salvação seria somente para eles. E dentro da cultura judaica, eles não podiam comer qualquer tipo de animal, qualquer tipo de ave. Havia um cardápio dado pelo próprio Deus de animais saudáveis e de animais imundos que eles não poderiam comer. O Senhor então faz uma comparação nesta visão, mostrando para ele um vaso como que um grande lençol cheio de animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves, e a voz do céu vem dizendo para ele: levanta-te, mata e come. Ora, Pedro, em razão da sua cultura, na visão ele diz: Senhor, jamais comerei isto, porque nunca comi coisa comum ou imunda. E a palavra diz que por 3 vezes aconteceu isso. Aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Mas a palavra dada a Pedro foi: não faças tu comum ou imundo o que Deus purificou. O que Deus estava falando para Pedro aqui: a salvação é para todos. A salvação não era somente para os judeus, embora Jesus nasceu lá em Israel, era um judeu, mas a salvação veio para todos. Os profetas já haviam profetizado que a salvação alcançaria tanto os judeus como aos gentios. Sim, a salvação se estende a todos, independente do seu nível social, independente da sua cultura. A salvação se expande para todos os homens. Por fim, quando Pedro ainda estivesse duvidando, o Senhor veio a ele novamente, o Espírito de Deus veio a ele. Você pode ver no versículo 19, está escrito assim: pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo do Senhor: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Você consegue perceber o agir de Deus para que a salvação alcance alguém? Veja só, Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida, sofreu, padeceu, foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou. Foi ao céu, mas enviou o Espírito Santo para estar conosco. E a palavra diz que o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vejam que nesse plano, nessa ação de Deus, um anjo foi enviado a Cornélio. É muito privilégio, querido. Se você analisar essa salvação, essa tão grande salvação, você vai ficar maravilhado. O seu coração vai arder em amor, em alegria, por ver como Deus se importa com os seres humanos. Deus deu a Jesus, Jesus veio e se entregou. Agora, o homem está orando e o anjo é enviado para lhe dar orientações. Ele recebe as orientações, obedece, e agora o apóstolo Pedro é enviado pelo Espírito Santo de Deus para ir à casa deste homem e pregar a palavra. Por que Pedro estava duvidando? Porque a salvação entraria na casa de um cidadão romano. Ora, já acabei de falar para vocês, os judeus tinham a certeza, a convicção de que a salvação era somente para eles. Mas
Jesus falou, está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Jesus disse que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Os judeus achavam que era somente para eles. Foi necessário o Espírito de Deus vir a Pedro e dizer para Pedro: Pedro, 3 homens estão atrás de você. Você deve acompanhar esses homens, você deve ir com esses homens, porque eu os enviei. Pedro, então, compreendeu a razão da visão. Deus ali estava quebrando paradigmas e quebrando barreiras para que a salvação chegasse àquele homem chamado Cornélio. Um romano, sim, fazia parte de um império tão cruel, tão violento, mas a salvação estava para alcançar a vida daquele homem. Saiba, amados irmãos, amigos, existem países na atualidade que estão regendo os seus cidadãos com braço de ferro, com crueldade, afligindo-os, sobrecarregando-os, matando a muitos. Isto é fato, mas nada impede da salvação chegar a este lugar. Nada impede da salvação alcançar uma autoridade, por mais que ele esteja a serviço desse país. É a graça de Deus. E quando a salvação de Deus chega, há uma mudança, há uma transformação. Aquele que aceita a salvação do Senhor é transformado por Deus em uma nova criatura, é a regeneração, um novo homem, uma nova criatura para a glória de Deus. Então não há impossíveis para Deus. Você que está me assistindo, não sei qual a sua situação, não sei o nível de pecado em que você está, não sei. Mas eu quero te dizer algo com toda a convicção do meu coração: a salvação do Senhor te alcança. Se você está assistindo esse programa porque foi um propósito de Deus, um desígnio de Deus, você ouvir esta mensagem e refletir na salvação do Senhor, porque a salvação de Deus te alcança. Você pode estar em densas trevas, mas o Senhor age. O Deus que deu a Cristo, Ele continua agindo. Nesse momento em que estou pregando, tenha certeza, o Espírito do Senhor está ao teu lado, está procurando te convencer, está procurando uma oportunidade para entrar em tua vida, para iluminar a tua mente, você possa compreender o propósito de Deus para a tua vida. É muito grande o propósito de Deus para a tua vida. Pedro foi à casa deste homem, e a palavra diz que Pedro começou a pregar a palavra de Deus. Eu quero que você, por gentileza, se você está com a sua Bíblia aberta, Atos, capítulo 2, versículo 28, está escrito assim, uma palavra de Pedro. Pedro disse a Cornélio, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou se chegar a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Que palavra gloriosa! Pedro agora estava entendendo. Era a cultura dos judeus, eles não poderiam se misturar com outros povos, com samaritanos, principalmente samaritanos. Para eles era uma raça imunda, uma raça destituída da salvação de Deus. E Pedro chega a afirmar: não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas veja o que ele diz: mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. É verdade. Nós não temos da parte de Deus autoridade para condenar alguém, para chamar de comum ou imundo. A salvação do Senhor alcança às vezes alguém no leito da morte. A salvação de Deus alcança pessoas no último suspiro. A pessoa está para dar o último suspiro e ouve falar do Senhor e confessa Jesus e tem a salvação da sua vida. É a tão grande salvação da qual estou falando. É a multiforme sabedoria de Deus. É a graça indizível. É a graça que nós não temos como expressar porque é grandiosa. É sublime a graça de Deus. A graça que redime o mais vil pecador. A pessoa mais pobre, ou mais doente, ela é alcançada pela salvação do Senhor
e tem o seu nome escrito no livro da vida, diante de Deus. E é uma pessoa que, ao morrer, ela está pronta para no dia da ressurreição, porque há um dia determinado, saiba disso, há um dia determinado da ressurreição, em que os mortos ressuscitarão com um corpo imortal, glorioso, incorruptível. Nós, os vivos, que estivermos com Cristo Jesus, servindo a Cristo, seremos também transformados em um corpo imortal, glorioso, incorruptível, e viveremos para sempre com o Senhor. Pedro entendeu o propósito da salvação, e então ele começou a pregar a palavra de Deus a Cornélio. Por gentileza, capítulo 10, versículo 34, está escrito assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atente para essa mensagem. Deus não faz acepção de pessoas. É agradável diante de Deus que em qualquer nação, seja democracia ou ditadura, não importa, em qualquer nação, é agradável a Deus aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Sim, o Senhor pode mudar a tua vida. E Pedro continuou a pregar, dizendo a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Esta palavra, disse Pedro, vós bem sabeis, veio por toda a Galileia, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Veja a pregação de Pedro, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Foi isso que Jesus fez. A palavra diz que, no versículo 39, nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Essa foi a pregação de Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar do amor de Deus, como Jesus veio à terra, ungido por Deus, curou aos enfermos, curou aos oprimidos do diabo, porque a unção de Deus estava sobre ele. Mataram a Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o mais lindo de tudo, queridos, o versículo 44 diz que Pedro ainda estava dizendo estas palavras quando o Espírito Santo de Deus veio sobre todos aqueles que ouviam a palavra, veio sobre todos eles. E eles começaram a magnificar a Deus, a falar em outras línguas, adorando e exaltando a Deus. Sim, a salvação do Senhor chegou para a casa de Cornélio. A salvação do Senhor foi confirmada através da palavra de Deus em sua vida e através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo confirmando a palavra, confirmando o sacrifício de Cristo, confirmando a ressurreição de Cristo. O Espírito de Deus veio sobre Cornélio, sobre a sua família, e a palavra diz que eles começaram a glorificar ao Senhor, começaram a exaltar a Deus. Cornélio entendeu que somente através de Jesus nós podemos receber o perdão dos pecados. Pelo seu nome, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. Ele creu. Pedro ainda estava pregando. A palavra já começou a fazer efeito no coração de Cornélio e da sua família. Foram cheios do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Oh, eu rogo a Deus nesta hora que esta palavra que estou pregando, ela possa estar fervendo no seu coração, ela possa estar aquecendo a sua alma, ela possa estar agora, esta palavra, o poder do Espírito Santo, movimentando o teu espírito, o Espírito de Deus comunicando ao teu espírito a salvação do Senhor, e você possa aceitar essa tão grande salvação, assim como Cornélio. Eu creio que você entendeu o plano de Deus para a vida desta família. Oh, trago a lembrança mais uma vez. O sacrifício de Cristo é suficiente, não precisa de outros sacrifícios, mas Deus ainda continua agindo. Sim, Deus está agindo em teu favor nesta hora. Estou comunicando a palavra de Deus, certo, crendo de que a palavra está fazendo um efeito glorioso, até porque o Senhor usou o profeta Isaías para dizer que Deus disse: a minha palavra não voltará vazia. Sim, ela trará sim algo para Deus de volta, trará o retorno para Deus.
trará frutos para Deus. Sim, a palavra do Senhor pregada vai gerar frutos em tua vida. Basta tão somente que você creia. Assim como Cornélio creu, o seu coração se aqueceu no fervor do Espírito Santo com toda a sua casa. Todos creram e foram batizados em Cristo Jesus. Que assim também aconteça na sua vida. Eu concluo a minha pregação desejando que você, nesse momento, reflita e confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele pode fazer algo extraordinário na tua vida e na tua família. Ele pode salvar os teus. Ele pode restaurar os teus. Ele pode te restaurar. Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, muito mais além daquilo que nós falamos. Ele pode fazer muito mais. Se você crê, esse é o momento de oração. Quero que você ore comigo e confesse a Jesus como Salvador. Tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo. Eu te agradeço, Pai, por esse momento pregando a Tua Palavra. Como é bom pregar a Tua Palavra. Como é bom anunciar o Teu Evangelho. Como é bom, Senhor, desfrutar dos benefícios do Evangelho, dos benefícios da Tua Palavra, dos benefícios do Teu reino em nossos corações. Mas, Senhor, não queremos isso somente para nós. Assim como Tu não queres, Pai, que seja somente para nós. A Tua graça se manifesta a todos os homens. Nesta hora eu preguei a Tua Palavra e te peço que vidas sejam transformadas, vidas sejam regeneradas. O Teu Espírito agindo poderosamente nesta hora, Senhor, convencendo vidas da necessidade de se voltarem para Deus, da necessidade de se voltarem para Jesus. E uma grande salvação seja efetuada agora neste lar, nesta família. Mudanças, transformação, Senhor. Oh, novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura que agora te louva, te exalta, enaltece o Teu nome. E que a partir desse dia viverá para te servir, para te adorar, Senhor, até que Tu venhas nos buscar. Faz esta obra. Vidas sejam curadas, Senhor, enfermidades desapareçam no poder do nome de Jesus. O Teu Espírito é poderoso para fazer isto, Pai. Vidas sejam curadas. Senhor, pessoas sejam curadas de seus sentimentos, de suas emoções, que os abatem, que os afligem, que os angustiam. Vidas sejam curadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Faz esta obra, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém.